É importante que fique claro que quando usamos a palavra sexo, estamos nos referindo às questões biológicas que diferenciam homens e mulheres. Sexo nos é dado pela natureza. Mas quando usamos a palavra gênero, estamos nos referindo às diferenças sociais e culturais que implicam homens e mulheres. Estamos falando em papéis que cada sexo desempenha na sociedade. A noção de gênero é culturalmente e historicamente construída. Mas por que na atualidade, com todos os avanços tecnológicos e materiais com os quais convivemos, por que ainda a questão do gênero é um tema que merece tanta dedicação? Já pensou sobre isso? A questão do gênero ainda é importante de ser analisada e estudada porque ainda vivemos em uma sociedade que trata de forma desigual homens e mulheres. Mas o que está por trás disso? Acompanhe. Em 1651, em Leviatã, o filósofo inglês Thomas Hobbes escreve sobre a natureza humana. O homem é o lobo do homem. No que ele chamou de estado da natureza, originalmente, os homens viviam sem leis escritas e sem governos. Nessa condição, predominava o mais forte. E assim, os direitos e a própria segurança dos mais fracos não eram respeitados. Conforme observado, para Hobbes, o estado natural do homem é o de conflito, de luta por conquistas, onde o mais forte é o que tem êxito e sobrevivência. A fraqueza física, entre aspas, da mulher em relação ao homem pode ser a ponta do iceberg das desigualdades entre homens e mulheres. Dessa forma, ainda hoje, para as mulheres, a igualdade é uma luta. Acompanhe. Mas não é uma luta para ser homem ou ser melhor do que o homem ou para suplantar o homem. É uma luta para ser reconhecida como ser humano, com o mesmo valor e importância social, política, educacional, profissional e social que o homem. Igualdade de valor. O fator complicador sobre a desigualdade entre os gêneros, que vemos na prática todos os dias, é que os papéis sociais de homens e mulheres foram construídos por aprendizagem e dessa forma incorporados ao nosso mundo interior. Conforme afirma a doutora em psicologia Maria Beatriz Jacques Ramos, em seu artigo intitulado Um Olhar sobre o Aprender. Aprender é aprender com alguém, num contexto onde modelos e objetivos vão sendo incorporados, em torno das possibilidades e capacidades de crescimento e individualização no ambiente social. A aprendizagem não é a aquisição de um comportamento qualquer, mas de comportamentos que podem mudar a ação, os sentimentos e os pensamentos sobre a realidade. Portanto, a aprendizagem incorpora-se ao repertório individual, ultrapassa e se estabelece no coletivo, cujas práticas integradoras e paradigmáticas passam de geração a geração como uma herança social. Mas apesar de as mudanças exteriores que vemos acontecer na sociedade serem dinâmicas e rápidas, as acepções ideológicas que os indivíduos experimentam e praticam na família e na sociedade, desde pequenos, estas custam a mudar. O que entendemos como papel do homem e valor do homem e papel da mulher e valor da mulher é uma aprendizagem construída interna, aprendida durante a história de cada um de nós. Veja o que afirma a historiadora norte-americana Joan Scott. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre diferenças percebidas entre os sexos e o primeiro modo de dar significado às relações de poder. Repetindo. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre diferenças percebidas entre os sexos e o primeiro modo de dar significado às relações de poder.
Este pensamento implica em 4 elementos. Primeiro elemento: os símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas e contraditórias. Acompanhe a imagem. Observe a ilustração. Que elementos estão inseridos nela? Vamos elencar juntos? O cor-de-rosa representa a mulher e o azul representa o homem, certo? Vestidos para as mulheres e calças para os homens. Na representação do físico, o homem é maior, mais robusto que a mulher. Você concorda com a leitura que eu fiz dos elementos dessa imagem? Pois saiba que os elementos constitutivos dessa imagem são simbólicos, porque foram assimilados durante a nossa vida. Não foram forjados ou impostos, foram incorporados ao nosso repertório gradativamente, por meio das cores, das formas. E assim como cores, peças do vestuário ou um perfil são construções simbólicas que evocam conceitos construídos em nosso repertório, as sociedades constroem normas de condutas, modelos, responsabilidades, tarefas, comportamentos masculinos ou comportamentos femininos que também são simbólicos. Segundo elemento: as normas sociais tomam a forma típica de uma oposição binária, em que masculino e feminino ocupam posições distintas. O que é de homem não pode ser de mulher e vice-versa. Portanto, qualquer quebra de modelo ou paradigma constitui-se como fora do padrão e predisposto ao preconceito. Terceiro elemento: para romper a imutabilidade desse padrão binário, deve-se incluir uma análise política. As instituições, como a igreja, a escola, as leis e a organização social. Não se pode ponderar sobre o gênero somente do ponto de vista biológico ou social. Quarto elemento: a identidade subjetiva ou identidade real dos gêneros é construída na família, no mercado de trabalho, na política, entre outras áreas da sociedade. Ela tem início quando nascemos. Para resumir, podemos citar Terezinha de Barbieri, uruguaia, socióloga, estudiosa da temática do gênero. Gênero pode ser explicado como conjuntos de práticas, símbolos, representações, normas e valores sociais que as sociedades elaboram a partir da diferença sexual e que dão sentido, em geral, às relações entre pessoas sexuadas. É no processo de socialização que as pessoas vão se conformando, de forma diferenciada a cumprir funções específicas. Vão se conformando a modelos que significam um conjunto de atitudes, normas, expectativa, padrões, modelos que definem a masculinidade e a feminilidade. Romper com essa lógica de raciocínio bipolar, além de não ser nada fácil, é um desafio que está ligado a todas as áreas do conhecimento. E está ligado também às práticas cotidianas dos nossos sujeitos históricos. A historiadora Johann Scott resume uma forma de desconstruir a oposição binária presente na sociedade quando afirma: a informação sobre mulheres é necessariamente informação sobre homens, que um implica o estudo do outro. Isso quer dizer que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens e vice-versa. Portanto, é preciso que homens e mulheres estabeleçam juntos o equilíbrio de valor entre os gêneros, compartilhem aprendizagens, compreendam-se iguais, para que realmente se tenha uma sociedade mais justa e igualitária. Só isso já é suficiente para definir
como a gente vai ter uma sociedade mais igualitária? Deve partir do homem e da mulher. Embora em muitos casos torne-se corriqueiro usar gênero como sinônimo para mulher, muitas correntes do feminismo avançam sobre essa constatação, indicando que gênero é um conceito relacional. E é um conceito muito mais amplo do que simplesmente uma referência às mulheres. A construção do gênero como categoria de análise avança na medida em que nos permite pensar as qualidades humanas, desconstruindo a polaridade feminino/masculino e pensando não mais nas polaridades, mas nas pluralidades. Dessa forma, gênero seria assim um conceito relacional em que cada um desses polos se complementa, sendo um constitutivo do outro, constituindo-se como uma categoria relacional. Sua construção vincula-se a uma sensibilização histórica, uma montagem histórica da humanidade, que se faz nas relações sociais, que são sempre entre homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. Ambos, homens e mulheres, que são iguais e diferentes entre si. O que nos leva a pensar na pluralidade social e na existência não de uma única feminilidade ou uma única masculinidade, mas sim de várias e múltiplas masculinidades e feminilidades. Antes de encerrar a aula de hoje, eu quero deixar uma reflexão do antropólogo americano Gayle Rubin. Acompanhe. Homens e mulheres são, evidentemente, diferentes, mas não são tão diferentes como dia e noite, terra e céu, yin e yang, vida e morte. De fato, do ponto de vista da natureza, homens e mulheres estão mais perto um do outro do que qualquer outra coisa. Por exemplo, montanhas, cangurus ou palmas de coqueiro. A ideia de que homens e mulheres são mais diferentes um do outro do que qualquer outra coisa deve provir de algum lugar que não seja a natureza. Muito obrigada por você estar conosco hoje e espero você em nosso próximo encontro. Muito obrigada. Até lá!